Você sabia que o Brasil possui uma ponte de mais de 200 milhões de reais, mas quase ninguém usa? E que possuímos um porto que já foi considerado o quarto maior do país e ficou quase uma década sem receber grandes embarcações? Hoje vamos explorar 6 projetos totalmente inúteis do nosso país. Antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar nosso projeto no YouTube. Parque eólico que caiu com o vento. Esse é um dos maiores complexos de energia eólica do país, o Cerro Chato, que conta com mais de 7 parques de aerogeradores no Rio Grande do Sul. E em 2014 foi palco de uma cena bastante incomum, pois foi construído para gerar energia a partir do vento. E justamente com uma ventania, o parque teve 8 torres derrubadas e pelo menos 27 aerogeradores afetados, causando um prejuízo de mais de 300 milhões de reais. Este se trata do maior incidente com parques eólicos de todo o mundo, superando com folga o segundo colocado, uma queda de 3 torres no norte da Europa. O mais curioso é que o temporal que atingiu a cidade onde se encontra o complexo não é incomum para a região. Após os desastres, a Eletrosul, estatal que comandou o projeto, contratou uma empresa argentina para operar e fazer a manutenção do parque. Mas pouco tempo depois, ela pediu falência no Brasil, abandonando as obras. Até hoje, a razão da queda não foi explicada, mas a empresa já promoveu a reconstrução dos aerogeradores que caíram. Dragagem do Porto Rio Grande. Em 2009, aprofundar o calado do Porto de Rio Grande era um projeto incluído na reforma do lugar, escavando de 14 para 16 metros de profundidade, custando 196 milhões de reais. Com a realização da obra, os navios que passassem pelo quarto maior porto do país na época poderiam levar 20 mil toneladas a mais por viagem. Prevista para 2012, ela foi realizada pelas empreiteiras Odebrecht e Jean Denouve, da Bélgica, ficando pronta somente em 2013 e por quase 7 anos sem receber grandes cargas, porque a Marinha, responsável pela segurança dos navios, não aprovou a obra para isso, pois à medida que os navios até menores passavam, o calado ia elevando. No ano de 2018, começou outra reforma que finalizou em 2020, custando 500 milhões para retirar 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Ela conseguiu aumentar o número de cargas, porém, essas obras de dragagem eram realizadas de maneira esporádica no canal de acesso ao porto, o que fazia com que houvesse mais assoreamento durante grande parte do ano, impossibilitando algumas operações de movimentação de cargas. Em julho de 2022, o Conselho de Autoridade Portuária autorizou outro projeto para uma nova dragagem permanente, dessa vez somente no canal de acesso. Ela concluiu em 9 de janeiro desse ano, custando mais de 100 milhões e retirando mais de 2 milhões e 850 mil metros cúbicos de sedimentos. Agora é torcer para que a reforma atual seja permanente e navios enormes passem pelo lugar com segurança. Ponte que ninguém usa. Esta é a ponte binacional franco-brasileira, ligando a cidade de Oiapoque, no estado do Amapá, a St. Georges, na Guiana Francesa. Sua construção teve início nos anos 90 e foi concluída somente em 2012. Todavia, apesar de finalizada, ela ficou 5 anos sem abrir, pois faltavam documentos para atestar a conclusão. Com custo de 236 milhões para os países, metade veio dos cofres brasileiros
cerca de 1/3 do PIB atual da região. Ela foi aberta somente em 2017, porém, para os veículos brasileiros passarem, é necessário um seguro que varia entre 250 a 450 euros, que convertido para real fica entre R$ 1.300 a R$ 2.500, sem contar no visto de viagem e na carteira internacional de motorista. Ou seja, é uma alternativa bastante inviável para a população local, que opta quase sempre pela travessia de balsa ou barquinha entre os dois países. Ponte que liga nada a lugar nenhum. Na cidade de Medeiros Neto, localizada no sul da Bahia, possui uma ponte sobre o rio Água Fria, que tinha como objetivo desviar o tráfego pesado de caminhões, promovendo uma rápida passagem para as rodovias do estado. Tendo custo estimado de R$ 2,3 milhões, só depois de realizar uma parte da construção, a prefeitura percebeu que, para completar a obra, teria que montar cabeceiras que demandariam o desalojamento de quase 40 famílias, aumentando o valor gasto e inviabilizando o planejamento. Sem condições de terminar o projeto, os políticos optaram por abandonar a obra por alguns anos. Até que em 2020, quase 8 anos depois, o prefeito recém-eleito retomou as obras do anel rodoviário e no fim de 2021 já estavam liberadas para o tráfego de veículos. O pier que não recebe navios. Próximo à ponte Newton Navarro, que é um dos maiores símbolos de Natal, possuindo 55 metros de vão livre e 2 quilômetros de extensão. No intuito de receber turistas e embarcações com mais conforto, a cidade inaugurou um pier turístico, desembolsando R$ 72 milhões dos cofres públicos. Depois de construído, acharam um problema grotesco de erro de cálculo. Simplesmente, os navios que desembarcariam no pier não conseguem passar por baixo da ponte, porque a altura média desses veículos aquáticos, que circulam normalmente no nosso país, é de 65 metros. Pior que isso, alguns alegam que foi tudo intencional, por interesse econômico de políticos envolvidos com a rede hoteleira local, que perderia parte de sua clientela competindo com as grandes embarcações. Para intensificar mais ainda a situação, o secretário de Turismo da época falou numa reportagem que os navios de cruzeiro são inúteis, pois não pagam ICMS e ISS, além de não gerar empregos como os hotéis da cidade, sendo que o próprio é dono de um hotel na região. Ponte literalmente inútil. Antes de todos os vazamentos de áudios pela Operação Lava Jato, a cidade de Maricá viralizou em 2014 na internet por conta de uma obra totalmente desnecessária que custou a bagatela de 10 milhões. Às margens da praia, a prefeitura decidiu construir uma estrada não suficiente, decidiu fazer uma ponte, mas o principal problema foi que não havia um fio de água debaixo dela. Para arrumar isso e evitar que fosse totalmente desnecessário, a prefeitura decidiu abrir um canal para a água escoar no lugar. Com o disfarce finalizado em quase 3 anos depois, houve uma reinauguração da ponte. De acordo com ambientalistas, se um canal permanecer aberto por muito tempo, é considerado crime ambiental, principalmente se secar o sistema aquático. Aqui termina a lista. Comentem sugestões de outros projetos inúteis do nosso Brasil. Quem sabe faremos a parte 2. Este é o Urbana. Deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar nosso projeto no YouTube.